Eu sempre odiei aquele armário. Ele ficava no meu quarto desde que me lembro por gente. Era um móvel antigo, de madeira escura, com portas pesadas que rangiam toda vez que eram abertas. Minha mãe dizia que pertencia à minha avó e que já estava na família há décadas. Mas eu nunca gostei dele. No começo, era só uma sensação estranha, uma espécie de medo irracional que me fazia querer manter distância. Mas conforme fui crescendo, percebi que havia algo errado. O armário parecia mudar à noite. Às vezes, sentia como se estivesse entreaberto, mesmo que eu lembrasse claramente de tê-lo fechado. Em algumas ocasiões, ouvia pequenos estalos vindos de dentro dele, como se alguém estivesse se mexendo lá dentro. Mas tudo piorou quando comecei a ver a mulher. Eu tinha 8 anos quando aconteceu pela primeira vez. Acordei no meio da noite sentindo um frio estranho, e quando olhei para o armário, vi que uma das portas estava aberta. No escuro, havia uma figura magra e curvada dentro dele. Seus olhos eram fundos, sua pele extremamente pálida, e seus braços eram finos, como se tivessem sido alongados de maneira anormal. Ela não se moveu. Apenas me observou, imóvel. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fiquei ali, congelado, até que meus olhos lacrimejaram. Quando pisquei, a porta do armário estava fechada novamente. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela tentou rir, dizendo que eu devia ter tido um pesadelo. Mas vi no olhar dela que não achava engraçado. Com o passar do tempo, a mulher no armário voltou a aparecer. Algumas noites, sentia o colchão afundar levemente, como se alguém estivesse se sentando ao meu lado. Outras vezes, acordava com arranhões finos nos braços e nas costas, sem lembrar de ter me machucado. O pior aconteceu em um dia em que cheguei da escola e encontrei minha mãe sentada na sala, segurando um álbum de fotos. Quando me aproximei, vi uma foto antiga da minha avó quando jovem. E atrás dela, dentro do armário, havia uma sombra. Uma silhueta magra, curvada. Minha mãe percebeu meu olhar assustado e fechou o álbum rapidamente. Naquela noite, se livrou do armário sem me dar explicações. Mas eu sabia a verdade. A mulher ainda estava lá, e por algum motivo, ela me escolheu. Quando nos mudamos para aquela casa, eu tinha 10 anos. Meus pais estavam animados, diziam que era a casa dos sonhos. Mas para mim, havia algo de errado desde o primeiro dia. No andar de cima, havia um quarto pequeno, diferente dos outros. O teto era mais baixo, o piso rangia com qualquer passo, e a porta tinha algo estranho, uma fechadura do lado de fora, como se em algum momento alguém precisasse ser trancado ali dentro. Minha mãe usava o quarto para guardar coisas velhas, e eu evitava passar perto. O lugar me dava arrepios. Na primeira semana, comecei a ouvir barulhos estranhos à noite. Sons abafados, como se alguém estivesse mexendo nas caixas lá dentro. Uma noite, acordei para beber água, e ao passar pelo corredor, vi que a porta do quarto estava entreaberta. O quarto estava escuro, mas vi uma silhueta no canto. Era pequena, magra, parecia uma criança, mas seu rosto estava escondido pela sombra. Meu coração disparou. De repente, senti um frio intenso. Um sussurro fraco ecoou no silêncio. Você me encontrou. Eu saí correndo, entrei no quarto dos meus pais e me escondi debaixo das cobertas. Meu corpo tremia. No dia seguinte, minha mãe percebeu que eu estava assustado. Quando contei o que vi, ela ficou pálida e pediu para eu não voltar lá. Dias depois, soube a verdade. Anos antes, naquela casa, uma menina foi trancada naquele quarto pelo próprio pai. Ele dizia que ela era estranha, que falava com pessoas que não estavam ali. Um dia, a menina simplesmente sumiu. O pai morreu pouco tempo depois, e ninguém nunca descobriu o que aconteceu com ela. Desde então, o quarto de cima ficou vazio. Mas todas as noites, o som de passos ainda pode ser ouvido. A primeira vez que vi o homem na janela, eu tinha 6 anos. Era uma noite quente, e minha mãe deixou a janela do meu quarto aberta para o vento entrar. Eu estava quase dormindo quando senti uma presença estranha. Meu corpo arrepiou inteiro. Abri os olhos e o vi. Do lado de fora, um homem parado, me observando. Ele era alto, magro, e vestia roupas antigas e sujas. Seu rosto era estranho, com olhos fundos demais e um sorriso torto, congelado no tempo. Mas havia algo ainda mais assustador. Minha janela ficava no segundo andar.
Não havia como ele estar ali. Fiquei paralisado, o coração disparado. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Pisquei rapidamente e ele não estava mais lá. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela disse que era impossível, que ninguém poderia estar ali. Mas nos dias seguintes, comecei a vê-lo de novo. Sempre à noite. Sempre me observando. Então, estranhas marcas começaram a aparecer do lado de fora da janela. Pequenas pegadas na terra, como se alguém estivesse rondando a casa. As coisas pioraram quando os pedreiros vieram fazer uma reforma no jardim. Eles cavaram fundo e encontraram algo enterrado. Ossos. Uma corrente enferrujada. Um anel de prata. Minha mãe entrou em contato com antigos moradores e descobriu algo terrível. Décadas antes, um homem desapareceu na região. A última coisa que souberam dele? Ele costumava observar crianças pelas janelas antes de sumir sem deixar rastros. Desde então, nunca mais dormi com a janela aberta. Mas às vezes, no reflexo do vidro, ainda vejo um sorriso congelado, me observando na escuridão. Quando minha família se mudou para aquela casa, eu tinha apenas 9 anos. Era uma casa antiga, espaçosa, mas algo nela parecia errado desde o começo. Havia um quarto no final do corredor que sempre estava trancado. Meus pais diziam que era apenas um depósito, um cômodo onde guardavam coisas velhas. Mas sempre que eu passava por aquela porta, sentia um arrepio subir pela espinha. O tempo passou, e mesmo sem nunca ter visto o interior do quarto, eu sentia que algo ali dentro me observava. Algumas noites, ouvia barulhos baixos, como se alguém estivesse se mexendo lá dentro. Outras vezes, eu percebia a maçaneta tremendo, como se alguém tentasse abrir a porta. Uma noite, acordei com sede e fui até a cozinha. O corredor estava escuro, e eu tentei atravessá-lo o mais rápido possível. Mas quando passei pelo quarto trancado, parei. A porta, que sempre estava fechada, agora estava entreaberta. Meu coração disparou. Eu deveria ter corrido de volta para o meu quarto, mas algo me fez ficar ali, olhando para a fresta escura. O silêncio era absoluto. Me aproximei, tentando enxergar melhor lá dentro. O cômodo era pequeno e escuro, com móveis cobertos por lençóis empoeirados. Mas então, percebi algo no canto. Havia uma cadeira de balanço, e alguém estava sentado nela. Minha respiração ficou presa no peito. A figura parecia uma mulher, mas seu corpo estava completamente imóvel. Os cabelos longos cobriam o rosto, e as mãos estavam retorcidas sobre o colo. O tempo parecia ter parado. De repente, a cadeira rangeu. Lentamente, ela começou a balançar para frente e para trás. Foi então que percebi que a mulher não estava apenas sentada ali. Ela estava me observando. Seus cabelos escorriam, revelando olhos fundos, escuros, vazios. Sua boca se abriu devagar, e um som baixo e gorgolejante saiu dela, como se tentasse dizer algo. Eu gritei e corri para o quarto dos meus pais. Eles acordaram assustados, mas quando voltamos para o corredor, a porta estava fechada de novo, como se nunca tivesse sido aberta. Na manhã seguinte, insisti para que minha mãe me contasse a verdade. Depois de muita relutância, ela finalmente admitiu. Aquela casa pertenceu a uma mulher chamada Helena. Ela morava sozinha e passava horas naquele quarto, sentada em sua cadeira de balanço. Até que um dia, os vizinhos sentiram um cheiro estranho vindo da casa. Quando a polícia entrou, encontraram seu corpo lá, já em decomposição, ainda sentado na cadeira. Depois disso, o quarto foi trancado. Meus pais venderam a casa poucos meses depois. Mas até hoje, às vezes acordo no meio da noite e sinto que ainda posso ouvir um leve rangido, como uma cadeira de balanço se movendo lentamente no escuro.